Ó, aqui a gente já tem a cena de entrada. A gente tá conversando, é isso mesmo que eu pensei. A gente só pega e brinda. O ano mudou. Agora a pergunta é: você vai mudar também? Estamos aqui em mais um ano, em mais um episódio do Ledigo Podcast. Eu, Lucas Evangelista, Paulo Comete, dois caras que não sabem de nada, falando sobre tudo. e é isso aí. O tema de hoje não podia ser outro. A gente vai falar sobre o ano que passou, sobre o ano que está iniciando agora. Primeiramente, feliz ano novo para quem está assistindo aí. E 2026, Paulo, é um ano aí que vai ter muito desafio, muita coisa boa para acontecer. A gente já terminou 2025 naquele jeito. A gente terminou bem começando o podcast. E 2026 tem tudo para fluir de uma maneira bem legal. Com Certeza. certeza. A gente precisa mandar mensagem pro Vini Júnior, o jogador, É. pra ele falar pra namorada dele lá, a Virgínia, devolver 2026 pra gente. Você viu recentemente que ela colocou na bio dela lá no É. Instagram, né? Você viu ou não? Não, não vi não. Esse eu não vi Ela não. colocou 2026 é nosso. É, não. Poxa, Não é deles, não. é. Eles Ela já, divide um pouco com todos nós, eles né? já tomam a minha timeline sem eu seguir. Porque aparece conteúdo da Virgínia, principalmente, toda hora aparece alguma coisa sem eu seguir. Aí vai tomar meu 2026? De jeito nenhum. É, não, isso não é nada. Não tem como. É, repartir, né? Então vamos lá. A gente tem alguns blocos. Você sabe que eu gosto de dividir as coisas em blocos, né? Sei. Lucas Tetris. Vamos começar. A primeira coisa, vamos fazer uma retrospectiva de 2025? As nossas? Bora. A gente comentando como é que foram as coisas. Eu vou começar aqui de caminha. E sempre que eu tô fazendo metas ou retrospectiva, alguma análise da minha vida, eu divido em áreas. Eu chamo aqui de pilares. E faz 3 anos que eu sigo nessa linha. E tem 7 pilares da vida. Eu vou pontuando cada um desses pilares. Aqui a gente vai falar de retrospectiva. Então, em cada um desses pilares, eu consigo mapear melhor. Eu consigo deixar de uma maneira mais clara, mas... Porque se a gente pega e fala, faz uma retrospectiva aí solto, você vai lembrar de uma coisinha aqui, coisinha ali. Se eu divido em áreas, eu vejo que eu consigo ir mais a fundo em cada uma daquelas áreas no que aconteceu. Ou, se for fazer a mesma coisa em metas, para construir metas, eu consigo pensar mais, consigo ter mais exemplos. E esses 7 pilares são, eu vou falar um por um: pilar espiritual, pilar emocional, mental, saúde, relacionamentos, carreira e financeiro. O Paulo tá olhando aí pra mim e fala, nossa, ele vai falar pra caramba. Não, pô, pode. Aqui o nosso bate-papo é solto. É isso Nosso aí. podcast aí não tem duração, não. Pode falar tranquilo aqui que eu Bora que gosto de. bora. Ó, os primeiros 3 pilares que eu citei foram espiritual, emocional e mental. Nesse conteúdo, eu coloco esses 3 pilares primeiro, porque vamos fazer uma analogia. É como se a gente tivesse uma árvore da vida. E nessa árvore eu tenho as raízes, eu tenho o tronco, eu tenho os frutos. E as raízes, eu coloco os pilares espiritual, emocional e mental como as raízes da minha árvore. E o restante tudo é fruto. Então é o entendimento de que se eu fortaleço essas 3 áreas, espiritual, emocional e mental, eu fortaleço as raízes da árvore, os frutos vão ser melhores. Tem muita coisa assim de...
esses pilares eu comecei a aprender nas imersões que eu já tinha uma ideia na cabeça e esses pilares especificamente eu aprendi nas imersões do ano passado. E eles dão um exemplo sempre pegando do financeiro, que muitas vezes a gente acha que o financeiro, o emocional tá ruim porque o financeiro tá ruim. E se você faz um estudo mais aprofundado, né, dessas coisas, você vê que na verdade é ao contrário. Você tem as suas raízes prejudicadas, que nesse caso são espiritual, emocional e mental, e os seus frutos estão ruins por conta das raízes. Você não tem o inverso. É um entendimento complexo, que já teve gente que eu compartilhei isso logo de cara, a pessoa, não, mas eu fico com o emocional ruim porque meu financeiro tá ruim, não é o inverso. Mas é nessa lógica aí de que você você tem as raízes, tem os frutos, não tem como inverter, não tem como o fruto impactar na raiz. Não, a raiz que vai impactar nos frutos, entendeu? Mas nem era isso, né? A gente tava falando de retrospectiva. É daí que vem a frase, a famosa frase, É. é fazendo merda que se aduba a vida? É fazendo merda que se aduba a É vida? porque o esterco, se eu for parar pra pensar, ele é uma junção de fezes, né? Que complementa o solo Sim. para fortificar mais. E aí vai dar mais frutos. Então tem que viver perigosamente. Dentro das leis, claro, né? Mas, tipo, a gente quer dizer assim, arriscar mais. Sim, sim. Arriscar um pouco mais. Tem Pra aquela mim, outra frase, só quem. Tá aparecendo muito no Instagram lá, aquele meme lá. Só quem vive o extraordinário, como é que é? Só merece viver o extraordinário quem se arrisca. só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Invertir, né? É alguma coisa assim. Essa frase tá numa música do Felipe Ret. Eu acho que é por isso que tá Ah, tão em é? alta. Fez uma música do Felipe Ret. Nossa. E nessa imersão, o cara tinha um pôster lá. Quem tem medo do ridículo não vive extraordinário. Ah, é? É. Caraca, você vê como eu não sei de nada mesmo, né? Meu cara que sabe. Ainda, Você que citou a frase. ainda bem que tem o Lucas que sabe, que fala sobre tudo. E eu que não sei nada. Os dois caras que. Tá Não. vendo? Um complemento o outro, que isso. Mas faz sentido. Eu acho que é nessa lógica assim de que a gente pega a lógica de uma árvore mesmo. Você tem que fortalecer as raízes para dar frutos bonitos, bons frutos. A raiz tem que estar forte para a árvore ficar mais vigorosa. É nessa lógica. Então você tá fazendo merda e tá adubando, tá fortalecendo ali na fase. É tudo a experiência, né? Oi? Tudo vira experiência, né? Querendo Tudo, ou não, né? tudo é experiência. Não existe derrota. Ou é vitória ou é aprendizado, Com certeza. né? Bom, agora eu vou entrar eu dei esse contexto aí dos pilares. A gente vai falar mais desses pilares na hora que a gente for falar de metas. Então já tá fazendo a base. E de retrospectiva mesmo, vou começar pelo pilar espiritual. Voltando um pouco lá para 2024 até, para eu poder linkar com 2025. Eu tive essas duas imersões em 2024. Uma foi em abril e outra foi em setembro. A de abril foi sensacional e a de setembro foi 10 vezes do que foi a de abril. Para mim foi assim, foi um divisor de águas ali para mim. E eu fiz a imersão em setembro do ano passado e uns dias depois eu fiz uma romaria até Aparecida. Eu sempre quis fazer uma romaria até Aparecida e fiz a primeira vez no ano passado. E na imersão, é uma imersão sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e pegou bastante questões na área espiritual também. E por que eu digo que foi um divisor de águas para mim nesse pilar, não só nesse pilar, mas em outros? Porque a partir dali eu comecei a fortalecer mais e mais e mais o meu pilar espiritual, a minha fé, desde então. E logo em seguida, pô, foi a Romaria, que para mim foi uma experiência assim fantástica. Esse ano de 2025 eu fiz a Romaria de novo. É fantástico.
Então, venho desde 2024 com esse pilar crescendo, crescendo, fortalecendo. E, cara, é uma das raízes. E talvez até a principal raiz dentro de tudo que eu acredito. E eu só venho fortalecendo. Eu acho que independente do pilar, a gente tem que buscar fortalecer até o resto das nossas vidas. Evolução, uma evolução constante, né? Então, quero crescer nesse pilar sempre, mas assim, do ano passado pra cá foi algo absurdo. E é uma coisa assim de fortalecimento da fé, uma conexão que eu fui criando que eu acho que só quem tá no meio, no processo tá entendendo, sabe? Aquela coisa de, ah, beleza, vou mais à igreja, vou mais a eventos, tal, mas aquele estar sozinho em casa, no momento de oração, é bom demais. E, se eu não fosse falar de mais nenhum dos pilares, se eu fosse falar só desse pilar espiritual, eu já poderia dizer que 2025 foi maravilhoso. Se eu falar só desse, falar, só desse, 2025 já foi o ano. Mas como não tem só isso, tem muita coisa boa, eu vou comentar dos outros. O pilar emocional ele está ligado a eventos, situações, traumas, travas, coisas que a gente vai passando e vai desenvolvendo. E nesse ano foi um ano bem conturbado em algumas situações. E é um pilar que a gente desenvolve tendo as situações justamente, estudando, autoconhecimento, terapia. Então, ok, para esse pilar também, para mim. Pilar mental, ele tá ligado à nossa mentalidade. A gente expandiu o nosso mapa, expandiu o que a gente conhece, o que a gente enxerga como mundo. Tem toda uma coisa filosófica e um ok para mim nesse pilar também em 2005. Também tô contente porque foi um ano que eu estudei bastante dessas áreas aqui que eu gosto e bastante coisa de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, de psicologia, de inteligência emocional e tudo isso. Então, ok. Pilar saúde. Gostaria de ter sido um pouco melhor na questão de constância, de atividade física e de alimentação. Acho que eu vacilei um pouquinho dentro do que eu acompanho. Eu fiz menos atividade física em 2025 do que eu fiz em 2024. E eu tenho os números para provar. Mas, porém, entretanto, todavia, entrei no universo da corrida. Isso é bom, isso é ótimo. Umas semanas. E o universo a galera é maluca. É uma seita. Todo mundo começa e quer fazer mais. Acorda às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para poder correr e ganhar uma medalha, uma banana, ou às vezes nem isso, porque teve corrida que eu participei na pipoca, então só ganhei a experiência. Mas é muito bom. Nossa. Então, já já deu ok para pro meu pilar só de ter entrado nesse universo. Cara, eu fui correr com você lá aquela vez. Você tava me falando, não, porque o meu pace, como é que é? Pace. Space Pace é lá, como que é? A palavra lá que você falou? É pace, né? É pace mesmo? Pace. Aí você tava com uns termos em inglês lá. Porque isso, porque o meu time somado dá 15 minutos e isso. E agora eu bati meu recorde, meu pace. Falei, cara, a gente não veio só correr, não? Fica tudo. A galera Que é fica toda isso? maluca. Eu já tô virando deles. E melhorando mais. É gostoso, nossa. Foi positivo. Pilar relacionamentos. Ó, aqui é relacionamentos no geral, hein? Todos relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, Amizade. relacionamentos amorosos. E fala de Até uma maneira. profissionais. Oi? Profissionais. 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 Falando de uma maneira geral, eu tive eu tive bastante questões nesse pilar esse ano. Tive situações, pessoas que eu acabei me distanciando, teve brigas, mas tive pessoas também que eu me aproximei. Foi uma certa reviravolta.
e pessoas que eu tô me aproximando ainda, que o 2025 não acabou, quer dizer, hoje, no dia que vocês estão assistindo, acabou já. Hoje que a gente tá gravando, não acabou ainda. Tô me aproximando e eu pego o saldo como bem positivo mesmo, porque algumas aproximações estão sendo muito valorosas, muito positivas. Pilar financeiro, falei que ia falar bastante, né? Pilar financeiro, eu ainda tô bem longe do meu ideal, bem longe do que eu miro, mas ainda assim foi um ano positivo. Eu venho de alguns anos bem conturbados nessa área financeira e esse ano eu consegui fazer alguns ajustes consideráveis. Não estou dizendo que tá bom ainda, mas eu sou muito grato pelo resultado que esse ano tá equilibrado, tá mais positivo. E o pilar da carreira. Eu comecei falando espiritual, eu queria terminar falando com o pilar da carreira. Eu tô, eu tô uns pouco mais de 3 anos no meu serviço atual. Eu gosto bastante de trabalhar onde eu trabalho. Esse ano foi um ano puxado, um ano conturbado no serviço, mas eu gosto muito de estar lá. E ainda assim, acho que foi um ano que eu pude melhorar em algumas coisas, buscar melhorar. É aquela coisa, foi conturbado, mas em situações de um mar mais revolto que a gente aprende mais, né? Então, eu gosto do lugar, apesar de algumas dificuldades, apesar de questões com pessoas ou questões até pela estrutura da organização da empresa como um todo. Mas eu gosto do lugar e isso faz uma diferença absurda. Em outro, da ansiedade, eu acho que eu comentei, né, sobre fases que eu estava trabalhando num lugar que... Voltei. Fases que eu estava trabalhando num lugar que não era positivo para mim, e o fato de estar trabalhando num lugar que você gosta do ambiente, isso é muito bom. Mas, na parte da carreira aqui, eu tenho que colocar a questão dos meus projetos pessoais, né? A gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar. É verdade. E, cara, há um bom tempo, há muito tempo, parece que eu estou sempre buscando acertar uma coisa aqui, tento trabalhar numa área, tento projeto aqui desse jeito, tento, que nem eu já tentei, recentemente teve projeto com Google Empresas que eu tentei e aquela sensação de que falar, pô, tô fazendo isso aqui só para tentar uma grana extra e não é isso que eu quero, não é. E há um bom tempo eu ensaio a questão da internet, que nem eu já falei em outros episódios também. Entrar na internet. E nos 2, 3 anos já que está ficando cada vez mais claro que é a área que eu quero trabalhar, né? E no final desse ano, a gente está falando de retrospectiva, semanas atrás, a gente começou com o podcast, soltou o primeiro episódio. E bum, já fechou esse pilar para mim em 2025 com nota 10, porque para mim é uma certa realização de projetos, realização de estudos dentro de algo que eu gosto muito, estou gostando muito e é para fechar, é tipo assim, para fechar, que a gente começou em 4/11, que foi a conversa no café. Aí a data, se eu te perguntar essa data, você não sabia, né? Nem é bom. A gente começou em 4/11 de 2025, finalzinho do ano. É para fechar com chave de ouro. Para mim, e vai ser da mesma forma que eu falei que a imersão no ano passado foi um divisor de águas para mim, principalmente no pilar espiritual. Eu tenho certeza que esse podcast é um divisor de águas no meu pilar da carreira. Aí, em dezembro de 2026, a gente conversa mais sobre isso. Legal, dá pra gente ter. Porque a gente tem só, querendo ou não, 2 meses de vida do podcast, né?
Aham. Então, dezembro do ano que vem a gente vai ter, dá pra gente fazer uma retrospectiva completa, cara, 12 meses Completa. de como que foi, o número de inscritos, a evolução do Exatamente. cenário, dá pra gente, cara, dá pra gente Nossa, que mostrar legal. muito Que legal. legal. A gente vai fazer a retrospectiva do podcast, né? Nem falar das situações nossas, mas a retrospectiva do podcast. Tudo que aconteceu, os temas, pega o que mais bombou, inscritos. Ah, show de bola. Dá pra gente fazer um pouco de tudo, né? Um pouco Pouco dos de tudo. dois, Com dos certeza. três. Com certeza. Paulo, falei bastante. Fala você agora. Como é que foi seu 2025? Não sei se Cara, você quer seguir na linha dos pilares ou não. essas perguntas aí que você respondeu, você já veio mais preparado, né? Eu tô aí mergulhando de cabeça aí agora nesses 7 pilares aí que você comentou, mas eu gostaria de responder assim, mesmo que no susto, que eu gosto de responder na surpresa, sabe? Que daí sai algo mais É, espontâneo. É... Qual que é o primeiro pilar aí mesmo? espiritual. Espiritual, né? Eu diria que esse ano foi bem estável pra mim na questão espiritual, bem ok. O que eu busco, eu tenho conseguido alcançar, eu rezo bastante, faço bastante oração, então bastante estável. Sinto muito, mas eu não consigo fazer romaria, Não consegue? não consigo. Eu admiro muito quem consegue, mas eu acho que falta aí condicionamento físico da minha parte. Aham. Então eu vou à Aparecida de carro mesmo, porque é o Tá, que tá dá. valendo? Ou senão, cara, eu já fiz uma romaria, bem que fiz uma promessa ali, que é ir da porta da igreja, da porta, viu? Aham. Até lá dentro. Sei. Conta, né? É uma Conta. mini romaria. É, a promessa é você lá em cima. E aquela rampinha lá pra ver a imagem, eu já subi de joelho também, desci de joelho. Conta. Com A gente certeza. faz o que tá dentro do nosso sacrifício ali, né? Com certeza. Qual que é o segundo pilar? É o pilar emocional e o mental. Segundo, terceiro. Legal. Emocional, bem ok mesmo, mantenho bem estável. Não diria que tenho só a agradecer, tenho evoluído bastante. Na parte mental, aí eu dou ênfase. Que daí é na parte dos estudos, É, a parte cara, de mentalidade. em 2025 eu estudei bastante e eu vejo que eu aprendi muita coisa nova na minha área profissional, muita coisa nova mesmo. Aprendo todos os dias, eu estudo bastante na área da informática, né, que é o que eu trabalho. E, cara, às vezes eu olho pra trás assim e vejo, tipo, o Paulo de 2024 levava 2 horas pra resolver esse problema. Aham, E hoje eu resolvo em 10 minutos, cara. aham. E aí, e se isso a gente for botar na balança, tipo, ano que vem, as coisas que nos dias de hoje eu levo de novo 2 horas, 1 hora pra fazer, ano que vem eu vou fazer muito mais rápido. Com certeza. Isso é incrível. Então, na parte mental, eu dou maior ênfase, porque eu acho que eu tive um salto muito grande na questão do meu aprendizado e eu continuo buscando cada vez mais, porque eu adoro estudar, sabe? Também posso até colocar que é uma conquista minha que eu concluí uma pós-graduação Aham. que eu gostaria muito, cara, uma pós-graduação muito relevante para mim, onde eu aprendi muito, consegui um bom desconto Aham. pela pelo que a minha amiga conseguiu para mim, ela fez ali um bem bolado ali, ela conseguiu. Então tudo isso tipo fez eu alcançar essa conquista e em 2025 foi quando eu apresentei o TCC e concluí. Uhum. Obtive nota máxima, cara. Nossa, foi muito Caraca, satisfatório. que legal. Eu assisti outras bancas, outras pessoas que apresentaram outros trabalhos, alguns até assim, relativamente assim, de assuntos correlacionados com o que eu tava falando, e assistindo ali o trabalho do cara, ou da pessoa, né, ou da mulher no caso, eu olhava assim e falava assim, mano, o trabalho dele tá nota 10, né? Uhum. E eu também tava, eu acho, eu daria 9 pra mim.
eu mudaria umas coisas, sabe? Eu não tava 100% satisfeito, eu daria realmente nota 9. E, e aí eu tava um pouco inseguro na hora de apresentar, poxa, 10 não vou ganhar. Vou ganhar no máximo 9, né? Aham. No máximo ali, porque tipo, me esforcei pra caramba, tem um conteúdo super legal e tal. Bate ali com a concorrência dos demais. Mas aí eu me surpreendi, cara. Ganhei 10, fui muito bem elogiado, fiquei muito feliz. Então é uma conquista relevante, que eu fico muito contente. Qual que é o próximo pilar? Top demais. Saúde. Saúde? É. 2025 foi quando eu comecei o Pilates. Então também dou ênfase nisso Cadê daí. a caneca do Pilates que você traz? Que você Cara, trouxe nos outros? Cadê a caneca? tá no carro, esqueci. Acabei deixando no carro, você acredita? Acabei esquecendo. Mas então, o Pilates, cara, ele mudou minha vida. Eu achava que não, fui com bastante preconceito, já falei isso nos outros episódios. Aham. Mas eu tive um ganho de massa muscular muito maior do que quando eu fazia somente academia. Então, conciliando os dois, nos exames de bioimpedância que a nutricionista me acompanha, eu tive também elogios de ganho de massa muscular Aham. e perda de peso também. Então, esses dois pilares aí de saúde com mentalidade, eu acho que eu deu ali um salto bem grande. Qual o próximo? O próximo é relacionamentos. Bem estável também. Tenho minha noiva, eu tô muito feliz com ela na parte amorosa. Ah, Que fofo. que fofo. Na parte profissional, fiz ótimos relacionamentos conhecendo novas pessoas, Aham. abrindo novas portas na parte de profissionalismo de novos projetos. Por exemplo, você citou aí 4 de novembro, que eu não saberia a data se tivesse perguntado. Surgiu, por coincidência, né, um projeto, um negócio. Eu levo, você também, né, leva isso como um trabalho. Então aqui nós estamos trabalhando, gerando conteúdo legal, passando informação, experiência, ensinamento, histórias de Aham. vida, coisas engraçadas, humilhações da minha parte que eu sofri e a galera racha de rir. Mas eu conto para isso mesmo, é para que uma história bem vivida, né? Uma história pra gente superar É, e dar risada. minha mãe ficou falando da situação com a professora que você respondeu. Meu pai toda vez pergunta do Paulão do Domingão. É assim, vai. Nossa, cada história maluca que já aconteceu comigo, cara. Mas qual pilar que a gente tá mesmo? Tá no relacionamento. E os outros dois são financeiro e carreira. Aí você fala conforme Financeiro e eles. carreira? É, Tá, pensando num resumo dos três. Financeiro, não fiquei milionário ainda não. Então não ainda. tô satisfeito. Quem sabe um dia a gente possa alcançar. Cara, a gente brinca de falar sobre milionário, mas só tendo uma vida estável já seria muito suficiente. Aham. Das minhas orações, eu peço estabilidade para todo mundo, sabe? Uhum. Que não falte nunca o pão de cada dia na mesa de ninguém e que todos possam, tipo, dormir tranquilos, dormir em paz. Que o pai de família, cara, às vezes tem relato de amigo meu, brother do passado, sei lá, de escola, às vezes que conta ali uma situação financeira assim, putz, não tô bem, não tô conseguindo dormir, não sei, no mês que vem o que eu vou dar pro meu filho comer, às vezes falta o pão na mesa, sabe? Faltou o básico, né? E aí, cara, tem hora que eu tiro de mim pra compartilhar com essas pessoas. E a gente tem que fazer o bem. Então, o que eu peço mesmo é, na parte financeira, estabilidade para todos nós aí. O último, E o último é a carreira, né? Que você falou um pouco até na parte na parte do mental e do relacionamento. Você já citou algumas coisas de carreira. Como é que é? Como é que foi esse pilar pra você? cara, muito feliz, muitos projetos, o podcast decolando,
os projetos que eu tenho na área de informática, eu tô estudando bastante, melhorando a cada dia. Tô muito contente. Falta só o programa de televisão para ficar completo, né? É, Tirando isso, Paulo no Domingão, pra lançar de vez. olha, 100%. Dá pra ficar muito contente e muito realizado. É, legal. Muito bom, muito bom. Da retrospectiva. Foi isso. Se você pudesse é, pegar um maior aprendizado que você teve em 2025, qual seria a mensagem? O maior aprendizado É, só de 2025? pode ser o dos últimos anos. Alguma. É que eu comentei, né, antes da gente começar a gravar, eu comentei que todo ano eu tenho uma frase, algumas palavras que eu levo pro ano, eu escrevo algum aprendizado principal. Olha, o maior aprendizado que eu diria que eu obtive em 2025 tem questões na área profissional que eu estava julgando que eu não daria conta na parte de conhecimento, né? Olhando o projeto assim, poxa, o projeto é muito grande, eu não vou dar conta. Não vou ter conhecimento suficiente, não vou conseguir entregar na qualidade que eu gostaria. E, cara, eu me dediquei tanto, 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 tipo, pensando assim, eu vou conseguir. Eu tinha aquele medo de que, poxa, eu acho que eu não sou inteligente o suficiente para dar conta Aham. entregando aquela qualidade específica. Mas aí eu pensei assim, não quer saber? Sou sim. Vou estudar, vou entrar de cabeça, vou fazer de tudo para dar o meu melhor e eu vou fazer acontecer. E, cara, e deu certo. Então, em 2025 eu levarei isso como aprendizado de coisas que o Paulo de 2024 diria, eu jamais vou conseguir cumprir essa meta. Uhum. De estudo, de entrega. E eu consegui. Em 2025 eu consegui criar e concluir projetos muito legais. Que no passado eu tinha medo de não dar conta, Certo. sabe? Eu Hum. imaginava assim, não, eu preciso de uma equipe de 5 pessoas para fazer isso. Eu jamais vou conseguir fazer. E eu dei conta. Então isso foi super legal. Eu diria essa mensagem mesmo que eu levo como Pô, aprendizado. Eu legal. superei certos limites que eu mesmo estava colocando na minha mente. Aham. E você? Sabe que o meu aprendizado ele tá um pouco na mesma linha que eu anotei aqui? É, eu acho que de 2025 eu tive algumas situações e algumas coisas que. Isso vem desde 2024, na verdade, né? Eu falei sobre fortalecimento da fé e passei por algumas situações que me colocaram na cabeça a ideia de que tudo pode ser resolvido. Eu tenho firme essa ideia pra mim. Tudo, igual você falou, né? Coisas que você achava que não era capaz antes, hoje você sabe que você vai sentar na cadeira, vai se dedicar e você vai resolver. É nesse sentido. E eu tenho firme essa ideia pra mim. Acho que é uma das ideias que eu mais fortaleci em 2025. Tudo a gente consegue resolver. Tudo é o tempo e a energia que você vai dedicar para aquilo. Tudo. Toda situação. Somos humanos, teoricamente inteligentes, adaptáveis. Todas as situações que acontecem, por mais que a gente tenha medo e fique ansioso e nervoso, a gente vai dar um jeito, a gente vai continuar vivendo, sabe? A gente vai adaptar, a gente vai resolver. Tudo tem uma solução. Tudo. Tudo vai ter uma solução. E eu só separo um pouco aqui questões de, né,
saúde. Às vezes a gente tem questões de saúde que nos limitam a alguma coisa. Saúde é uma coisa muito séria. Eu divido basicamente em dois blocos, sabe? Eu divido todos os problemas da vida e, e o outro bloco é os problemas de saúde. E para o bloco de todos os problemas da vida, tudo tem solução. Tudo tem solução. E os problemas de saúde é algo um pouco mais delicado. E é aquela coisa, né? Quem tem saúde quer resolver vários problemas. Quem não tem saúde só quer resolver um. Por isso que eu divido assim. Mas o aprendizado principal que eu tiro é isso. Falei, cara, tiveram algumas situações que vieram soluções assim inacreditáveis pra mim, totalmente fora da curva, mas a situação foi resolvida. E é aquela coisa, tem situação ali que eu fico tranquilo porque o problema chega, eu vou sentar a bunda na cadeira e não tem a possibilidade de não ser resolvido, sabe? Nessa lógica. É até a brincadeira que eu faço do confia lá no serviço para pessoas próximas. Quando eu solto o confia, com bastante confiança, é porque não tem a possibilidade daquela situação não ser resolvida. Tipo, vai até o fim, até ser resolvido. Eu vou dedicar o tempo e energia necessário para que aquilo seja resolvido. Ponto, sabe? Você falou assim, tá bunda na cadeira, eu vou trocar a cadeira, essa daqui não tá boa, não. É mesmo, você tava mexendo tanto com ela aí, né? Não tá boa? Essa tá mais melhor? Tá melhor. Quer complementar alguma coisa? Rapaz, Isso aí? tem tanta coisa que dá pra complementar nisso daí, hein? Tem umas duas coisinhas aí que daria pra falar. Não, vamos pro próximo bloco que Não, eu quero depois falar eu pra vou... falar. A gente tá com tempo. Não, eu vou alinhando, vou alinhando. Tem uma coisinha aqui que eu quero falar que eu acho que é importante, mas vamos pro próximo. Eu vou linkar, eu vou linkar. Vai linkar? Então tá bom. Outra coisa. Ó, o mito do ano novo. O mito do ano novo. Qual que é a reflexão daqui? Aquela coisa toda de ciclos, de que o ano tá acabando, o ano acabou, tá começando outro, então a minha vida vai ser diferente. Aí geralmente em janeiro tem toda aquela coisa, vida nova, começou a academia, começou esse projeto, começou aquilo, não sei o quê. Aquela coisa cheia de expectativa de que só o fato do ano ter virado, a vida já vai se tornar outra. E por que que a gente falou mito? Porque a galera se ilude com a coisa só do ciclo. O ano vai continuar sendo a mesma coisa do ano anterior, se você não mudar nada. Então a pessoa, virou o ano, e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Às vezes tem aquele pico de empolgação em janeiro, faz uma coisinha ou outra diferente, mas o resto continua agindo da mesma forma. Então vai chegar em dezembro de 2026, né, com os mesmos resultados. Você não tem resultados diferentes se as suas ações continuam as mesmas, Com certeza. né? Cara, eu odeio ano novo, sabia? Não gosta? Por quê? Ah, eu não gosto muito de ano novo não, porque vem muito acompanhado dessas falsas promessas de que o, poxa, esse não foi meu ano, não tem dado muito certo, ano que vem eu vou recomeçar e vai dar tudo certo. Então, eu gosto é importante o conceito assim das novas metas, novos objetivos, a reciclagem, isso aí é importante. Mas um pouco um pouco dessa, o ano novo vai ser diferente, igual você comentou, sabe? Só que o tempo é um só. Então, se você quer começar um projeto, cara, começa hoje. Eu Aham. penso muito nisso. E isso daí, assim, eu acho que me expressei errado em falar que eu odeio ano novo. Não é isso. Eu gosto. Eu entendi, eu Eu entendi. acho bacana. Eu me expressei errado. Mas uma coisa que eu odeio é esse tipo de frase. Poxa, vou deixar pro ano que vem.
a gente pode citar como exemplo o podcast, cara. A gente conversou em novembro. A gente Sim. poderia muito bem ter dito assim: ah, vamos planejando. Esse restinho de ano não dá pra gente fazer nada. Vamos planejando, amadurecer a ideia, a gente deixa pra janeiro. A gente poderia muito bem ter dito isso. Exatamente. Eu virei pra você, cara, e falei assim: mano, bora. Vamos dar um jeito aí e vamos fazer acontecer. O melhor momento é hoje. Então é isso que essa mensagem que eu passaria. Então, se você tem algum projeto, alguma coisa pra você fazer, cara, faça hoje, velho. Não deixe pra depois, não. Uhum. Certo. Eu entendi o que você quis dizer, a parte do ano novo. E eu concordo também, né? Ó, essa última coisa que você disse. Tem dois grandes momentos pra você ter começado. Eu acho que eu ouço já ou o Jota falando isso aí. Tem dois grandes momentos pra você começar um projeto. Um deles foi 5 anos atrás. Foi o melhor momento. O segundo melhor momento é hoje. É sempre hoje. Boa, boa, É sempre hoje. boa, exatamente. Quando a pessoa fala assim: ah, nossa, eu perdi o hype, não consigo entrar mais na onda, né? O Uhum. pessoal às vezes costuma dizer de qualquer assunto, né? Ah, alguma criptomoeda. Ah, eu perdi a onda, não dá pra entrar mais. Eu, per- Sempre tem tempo pra você iniciar. Sempre. eu perdi a onda do podcast. Agora a gente não consegue mais fazer. Cara, a gente consegue sim, tem espaço pra todo mundo. Sim, Penso sim. muito nisso. Gostei dessa frase aí. Não, eu acho legal essa. Ele quer dizer que, tipo, né? Já passaram alguns anos de quando você poderia ter começado. Mas o segundo melhor momento é hoje. Você pode começar hoje. E o que você fala do ano novo, o que eu entendi e até o que eu penso sobre, essa coisa que as pessoas. O apego que as pessoas têm a eventos e a grandes coisas. Tipo, nossa, é o ano novo, então é a virada. É como se as pessoas vivessem esperando os grandes eventos, enquanto a vida está acontecendo no dia a dia com as pequenas coisas. Cara, você não tem que esperar o ano novo para você começar os projetos. Você não tem, entra todo mundo um pouco nessa vibe, mas você pode voltar para academia numa quinta-feira. Pode. Sabe? A gente tem toda essa coisa da segunda. A segunda eu começo para voltar na quinta-feira. Você pensou nisso na quarta noite e na quinta você já faz. Você começa um podcast no fim do ano. Você começa um projeto, seja lá de qual área. A melhor data é hoje. E então eu também sou contra, nesse sentido eu também sou contra. É em cima disso que a gente tá discutindo. Tipo, você não tem que. O ano novo não vai resolver a parada sozinha. Exatamente. É isso que eu odeio mesmo. Tipo, É, é a ideia mágica, a falsa promessa de, poxa, ano que vem tudo vai mudar. Não, eu sei que tem que mudar, né? O que vai e mudar é só o dígito do número ali no calendário, né? chega o final do ano, a gente ouve pessoas falando, nossa, não vejo a hora do ano acabar. E eu fico assim, por dentro eu fico indignado. Eu também Fico, fico. cara, como assim, velho? Também Como fico. assim? Nossa, tem 15 dias do. Pô, tem 15 dias do ano ainda, né? Por que que você quer que o ano. O que que vai mudar só a virada de um dia pro outro? Pra você. Cara, eu pensei que eu era o único que pensava assim. Você Não! também tem isso? Eu também, a pessoa fala, nossa, não vejo a hora do ano acabar. E eu fico tipo, não, cara, não acaba não. Eu quero dia por dia. Eu também. É tipo a pessoa. Sabe aquele filme Clique? Ele avança. Ele vai avançando várias situações da vida dele, vários períodos. É como se a pessoa quisesse. Hoje é 1º de dezembro, ela não vê a hora do ano acabar. E ela apertasse um botão para pular para 1º de janeiro e eu perdesse os 30 dias que eu tinha para viver de dezembro. As- Aí que tá. A vida não tá nos grandes eventos, a vida não tá nas grandes datas, a vida tá no dia a dia, nas pequenas coisas, em tudo que você consegue fazer para viver. Com certeza. Essa é a minha filosofia. Então, super concordei. Eu notei uns exemplos aqui. é, que
eu pesquisei. Você sabe qual que era a idade do dono do McDonald's? Qual? Quando ele começou? Qual a idade? 52 anos de idade. Ih, O computador apagou aqui embaixo a TV. Aí, voltou. Pronto. com 52 anos de idade ele começou e criou a ideia do McDonald's. 52 anos. Então, assim, nunca é tarde para você começar Nunca é tarde. um projeto. Não existe o ano perfeito, a idade perfeita. Em nenhum momento ele deve ter dito assim, poxa, com a idade que eu tenho, eu não consigo mais fazer nada, passou o time. Olha o império que o cara criou. Exatamente. E ele, eu pesquisando, ele era vendedor de máquina de milkshake. Uhum. Tem outros exemplos aqui, cara, que eu achei fantástico que dá pra gente citar, complementando a ideia que você... A luz tá piscando ali, bicho. Precisar trocar, ligar pro eletricista, trocar depois. É. Agenda pra segunda. É, já dá pra segurar. O Stan Lee, o criador da Marvel, ele criou a Marvel depois dos 40 anos de idade. Uhum. Grande Stan Lee. Grande Stan Lee. Cara, a Marvel, Só a Marvel. olha o tanto de dinheiro que gerou a Marvel, né? Sim. Olha os filmes, contratos bilionários, né? A partir dos 40 anos de idade. Uhum. Então ainda tem tempo ainda pra eu criar alguma coisa. Porra! Você jovem já tá criando. Você jovem já criou o melhor podcast do Brasil? Digo mesmo, parabéns pra você. Parabéns. Top. A gente, no episódio anterior, a gente falou do KFC, lembra? É. Que lá na China... É China ou Japão? Acho que você falou do Japão. Agora eu não lembro mais, hein? Olha só, que vergonha. Você não assistiu o nosso episódio? Nossa, eu não assisti o nosso próprio episódio. Não é que eu confundi. Mas é Japão, né? Eu acho que é Japão. Que eles têm o hábito de no Natal comer bastante KFC. O dono do KFC, o criador e tudo mais, ele veio esse sucesso real à marca depois de 60 anos de idade. Ele era vendedor, já foi vendedor, bombeiro e dono de posto de gasolina que foi à falência. Então, pra você ver. Cara, isso é fantástico. Se a gente for parar para pensar e ver alguns exemplos de vida de outras pessoas, cara, não tem idade certa para começar, para terminar alguma coisa. O Não melhor tem. momento é hoje. Você tá com saúde, agradeça. Bora pra cima. Bora pra cima. Nossa, cara, isso é... Bora pra cima e não recue. Não recue. Anotei aqui um outro fato, o último, hein? Você pode falar quantos você quiser. Para complementar, você sabia que existem 14 novos anos novos? Falei errado? 14 novos anos. Agora você pegou plural. Isso é uma trava-língua. 3 pratos de tigre tristes. Aí, ó, tá saindo bem. Existem 14 anos novos. O que isso significa? Tem 48 horas de fuso horário. Então, enquanto um país está lá em cima, lá comemorando que já virou ano novo, tem outro país lá que não atingiu o fuso horário ainda, que está esperando algumas horas para dar a comemoração de ano novo. Então, isso complementa de que, cara, virar o ano não vai mudar da água pro vinho e nem magicamente, Não mesmo. né? Não mesmo. Isso aí foram alguns exemplos aí que eu citei que dá pra complementar. E é legal quando a gente pega esses casos de sucesso pra falar disso, né? Eu lembrava só do dono do KFC, que ele já tinha tentado um monte de coisa e depois de mais de 60 anos de idade ele fundou o KFC, que é essa franquia enorme e que eu gosto pra caramba. E mostrando e comprovando sempre que não tem idade pra começar as coisas. Flango frito, né? Frango frito. E o cara, na hora que o cara demorou, mas depois que ele achou, ele foi. Demore o tempo que for para descobrir o que você quer da vida, mas depois que descobrir, não recue ante nenhum pretexto. Boa. Ainda vou falar mais dessa frase. Essa é a minha frase de 2026.
Você Boa. sabia disso porque a gente falou antes de começar o episódio de hoje. Vamos pra próxima? Bora. Ah, então vamos lá. Vamos falar de metas, né? A gente virou o ano, as coisas não vão se resolver magicamente, né? A gente podia ter falado de metas em novembro, tava tudo certo. Falando agora em janeiro, aproveitar então, né? Já que você quer fazer diferente, vamos aproveitar e falar de metas no mês que tá todo mundo falando disso aí. Só para trazer um pouco do conteúdo e desconstruir um pouco algumas ideias. Desconstruir e construir. Ou construir e desconstruir. Você falou em desconstruir. Tem um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Por que a maioria das pessoas falha com essa questão de metas de ano novo ou metas, seja lá de qual época que está fazendo? Eu tenho alguns pontos aqui. As pessoas costumam fazer metas genéricas, falta um sistema, um acompanhamento para aquilo que ela combina tempos antes. Existe uma desconexão com a rotina, então às vezes a pessoa coloca metas que não se encaixam na rotina dela, ela não tem como executar metas que são irreais. E não tem metas que não tem prazo. Uma das ideias da meta é justamente a meta ela tem que ter prazo, ela tem que ter os critérios dela bem definidos. E o que acontece? Eu já vi muita gente fazendo isso. Às vezes a pessoa virou o ano, janeiro, fala, esse ano vai ser diferente, pega o caderninho lá, escreve algumas coisinhas, eu quero isso, quero aquilo, quero emagrecer, quero ganhar mais dinheiro, escreve bonitinho ali e esquece. E ali não é meta, ali é só uns desejos soltos que se a pessoa não focar e não estruturar de uma maneira melhor, ela vai continuar na mesma, naquele sentido. E você tem algum exemplo aí dessa questão dessa parte das pessoas falharem nas metas? De falha na meta? Nesse sentido. O próximo que a gente vai falar aqui a gente falou do jeito errado, né? Por que falha? Aqui a gente já vai falar do jeito certo também. Sabe qual que é a meta do Sol? Qual que é a meta do Sol? Porque se a gente for parar para pensar, em um universo a gente é minúsculo, certo? Sim. A gente é só uma formiguinha em toda a galáxia que tem por aí, diversos planetas, estrelas e tudo mais, né? Sim. O Sol ele é uma estrela, sabe que ele não é um planeta, né? Uhum. Qual que é a meta do Sol? Daqui 5 bilhões de anos, ele vai entrar em uma fase chamada gigante vermelha. A gente não vai estar vivo aqui, né? Acho que não. 5 bilhões de anos, né? Mas o podcast vai estar ainda intacto no YouTube para quem quiser assistir, vai estar lá. Mas a meta do Sol é destruir a Terra, porque ele vai ficar tão próximo da Terra e tão quente que ele vai destruir tudo. E isso, eu não sei por que eu tô falando isso, né? Na realidade, você começou falando sobre construir para destruir e destruir para desconstruir. Aí eu lembrei do Sol. Lembrou do Sol. Que o Sol ele está construindo dentro de si mesmo, em busca da fase da gigante vermelha para destruir tudo. O Sol vai ter seu fim, né? Cada vez mais perto. Parece que tem algum dado, alguma coisa assim. Eu não sou muito bom com física e dado científico, mas daqui acho que 1 bilhão de anos ele vai estar tão próximo da Terra que ele vai conseguir secar toda a água ali que está próxima, sabe? Então, já é uma escassez de água. Já vai começar a dar problema, né? E 5 bilhões de anos, então, aí nem se fala. Aí que ele vai engolir a Terra. Eu acho que vão existir outras galáxias. Será que até lá, por exemplo, o Elon Musk estava dizendo que
querendo colonizar Marte, né? Aham. Será que até lá, Cara, antes disso acontecer, será que já vai ter não é, outros não planetas é colonizados? possível. Sabe o filme Interestelar? Aí Ah, como a gente já vai longe, né? Interestelar, você já assistiu? já. Já. Então, eu acho que alguma coisa, assim, totalmente. Eu acho que alguma coisa naquela lógica. Vai chegar ao ponto que as coisas vão estar tão complicadas no planeta e nisso a tecnologia vai estar, nesse sentido, vai estar muito mais desenvolvida. Vai ser procurado vida em outros planetas, outras condições, outros planetas que tenham condições de. Porque o Sol tem prazo de validade, né? É muito distante, mas ele tem Tem prazo de validade. temporalidade. E aí a vida vai se instalar em outro lugar, em outro planeta. É uma reflexão grande. Mas eu acho que antes desse 1 bilhão de anos se passarem, eu acho que muita coisa vai rolar. Porque se for parar para pensar, a taxa de natalidade está muito alta, né? O número de seres humanos que estão cada vez mais se reproduzindo, ficando vivo, a taxa de mortalidade está reduzindo, Uhum. de acordo com a ciência. Então, assim, ó, talvez daqui a um tempo seja cada vez maior e maior o problema na área de alimentos, né? Sim, e é um pouco que aborda o filme Interestelar, né? Aham, Dificuldade até de alimentação. de alimentação. Eu citei o exemplo do Stan Lee, que Uhum. ele criou o império da Marvel, né, depois dos 40 anos. Tem aquele filme, você deve ter assistido, você é fã da Marvel? Sou. Muitos dos nossos inscritos também devem ser fã da Marvel e devem ter assistido aquele filme do Marvel Ultimato. Te mato. Putz, aquele lá é um filmão, hein? Nossa, é maravilhoso. Cara, é um filme de 3 horas e meia, que é a primeira vez que eu tô lá no cinema e eu não saí pra esvaziar a bexiga. É maravilhoso. Cara, eu não vi o filme passar. Nesse filme, o Stan Lee, ele faz uma crítica sobre isso. Uhum. É. Porque o Thanos ali como... Olha eu dando spoiler aí. Alerta de spoiler. Põe aí, Cara, ó. não é possível. Se você não assistiu esse filmaço ainda. Alerta de spoiler. O Thanos, ele é considerado o vilão, né? Sim. Só que o propósito e o que ele pensa, e o que ele tenta defender é que ele quer eliminar 50% da população por conta por conta dessa escassez. É, pra outra metade conseguir viver bem, né? É Pra- tipo isso. É, Doideira, né? só que super-heróis não deixaram, né? Falou, Doideira. não, não, deixa aí, Era um visionário. um visionário. A gente entrou em outro assunto, mas quando fala de ano novo, feliz ano novo, coisas novas, querendo ou não, remete um pouco a... Se tem alguma coisa nova nascendo, existe alguma outra coisa morrendo, Sim. certo? No início a gente falou de pilares, de evolução, eu citei também, poxa, o Paulo de 2024 não estava fazendo... Ó, o cara me chutando aqui, rapaz. Foi mal, foi sem querer. Sou eu. Não posso chutar danado, não. Tem o fio ali que não pode É, o desligar. perigo foi o fio. É o fio. O fio tá por um fio. Tá por um fio. Lá ele. A gente citou sobre o Paulo do ano passado, ele não conseguiria fazer os problemas que ele resolve, ele levava 2 horas para resolver, hoje ele consegue resolver em 10 minutos, que Aham. seja. Então isso é uma evolução. Então, assim, de certa forma, o desconhecimento, uma versão do Paulo antiga, morreu para nascer um Paulo com mais conhecimento. É. Então, quando a gente fala de ano novo, a gente também fala de algumas perdas. E algumas dessas perdas são positivas e outras negativas. Eu sempre tento trazer histórias engraçadas, né, aqui pro podcast. Aham. Tem outros episódios aí que eu sempre gosto de contar alguma coisa que aconteceu realmente comigo, né, na vida. Gostaria de compartilhar uma historinha curta Sim. que aconteceu comigo. Essa história ela não é tão engraçada assim, né?
é um pouquinho emotiva, né, no caso. Eu troquei de chip de celular, né? Faz um tempo. Antes de começar o podcast, a mulher tava me ligando ali pra oferecer plano, você viu, né? É, foi mesmo. Troquei de chip de celular e a gente sabe que normalmente o chip ele era de outra pessoa, né? Sim. Eles passam, a pessoa abandonou o número ali, eles reaproveitam, né? Passam para outra pessoa. E muito provavelmente eu peguei o número de outra pessoa. Quando eu ativei a linha e tal, instalei o WhatsApp, que é a primeira coisa que a gente faz, né? Instalar o aplicativo mais popular que tem o WhatsApp. Eu recebi algumas mensagens, cara, de uma desconhecida. E aí isso me deixou bastante emotivo, sabe? Eu acho que cabe a mim citar um pouquinho, eu acho que tem a ver com o assunto que a gente está abordando aqui. Uhum. Pela foto, era uma jovem, estava com certeza mandando mensagem para um familiar dela. Eu até anotei aqui a mensagem. Eu não tive coragem de apagar, eu não respondi em Uhum. respeito a ela, mas eu não tive coragem de apagar. Ela escreveu assim: passei por uma rua que tinha um cheiro de café fresco. Na hora lembrei de você. Acordava tão cedo para fazer o café e ficar sentado em silêncio. Lembrei das suas histórias repetitivas. Se fosse hoje, eu não diria para o senhor já contou essa história. Eu daria tudo para ouvir você contar de novo, e de novo, e de novo, e eu fingiria 1000 vezes nunca ter ouvido essa história. Nossa, até me arrepio aqui, cara, de Nossa, contar, também. cara. Caraca. Caramba. Não, pior que eu prestaria atenção do começo ao fim. E eu anotei só esse trecho aqui, tem umas outras frases que ela chegou a me mandar depois, muito provavelmente era do número do familiar dela É, que provavelmente era o faleceu. nome. Tem outras mensagens que ela citou ali, que ela chamava de meu avô. Aham. Então, o que que eu quero dizer? Provavelmente, cara, com o dia a dia muito corrido, a gente sempre fala, poxa, tô sem tempo, tô atrasado, tô sem tempo. As pessoas estão com pouco paciência de dar atenção ao próximo, né? Sim. Ela cita aqui ó, a saudade que ela tem do avô, que com certeza não está mais na vida dela. Ela, ela cita, poxa, eu jamais diria, o senhor já contou essa história. Ela prestaria atenção, daria a risada cada vez melhor, simbolizando que era a primeira vez que tinha ouvido essa história. Então, quando a gente fala de ano novo, coisas novas, a gente tem que parar para prestar atenção sobre o que a gente tem hoje, dar É. importância ao que a gente tem hoje, porque nessa loucura eu quero coisa nova, nossa, eu não vejo a hora do ano acabar para eu viver o ano de 2026. Sabe essa loucura de passa logo o tempo, eu quero mais, cara, a gente nunca sabe quando que vai ser o último sorriso daquela pessoa especial, o último suspiro, a última oportunidade que você tem. Às vezes não significa que a pessoa partiu, né, e foi para outro plano. Às vezes a pessoa foi fazer uma viagem, vai para outro país e você vai ficar anos sem ver essa pessoa. Uhum. Então a mensagem que eu passo aqui, que eu anotei, que tem a ver um pouco relacionado com esse assunto que a gente conversou, essa loucura de passar o tempo muito rápido, é a gente dar valor pro hoje, para as coisas simples, para uma palavra que a pessoa está dizendo, para um abraço, para um muito obrigado, para você demonstrar, para você cuidar. Cara, sendo bem sincero, no dia a dia, né? Seja familiar, seja amigo, seja profissional, seja uma pessoa desconhecida, às vezes
ou até a maioria das vezes, quando alguém vai me contar uma história, contar um caso, tem dia que eu não tô com a bateria social para prestar atenção naquela história, sabia? Só que eu lembro tanto dessa mensagem que me tocou, que me passou essa saudade dessa moça pelo avô que ela tem. Com certeza ela, ao longo da vida dela vai acontecer tantas coisas que ela gostaria de contar pro avô dela, de Nossa. compartilhar. Tantas coisas que ela gostaria de ter dado mais atenção pro avô e não deu. Então, para todas as pessoas que passam na minha vida e vão passar, cara, eu procuro dar o meu melhor, o máximo de atenção. Às vezes eu tô em Nárnia olhando pra pessoa assim, ó, sabe? Aham. Mas eu tô ali me forçando em prestar atenção, independente se a minha bateria social não tá boa naquele dia, porque a gente nunca sabe se essa loucura do, eu quero um ano novo, eu quero que o ano acabe logo, eu quero que tudo mude, as coisas não estão boas hoje. Cara, nada que não está bom hoje que não possa piorar amanhã, Uhum. certo? Então, brincadeiras à parte, mas isso aí é bastante delicado, né? A saudade que essa. Cara, que fantástico exemplo. Nossa, fiquei todo arrepiado também. E que mensagem. Tem um, tem um episódio que aconteceu comigo, cara, na minha vida. Eu nunca ia em velório nenhum. Aham. Nunca fui. Eu evitava ir, né? É uma perda que a gente, pô, se eu vejo pessoas chorando, eu choro junto. Eu tenho muita empatia, eu sofro, acho que 2 vezes mais, né? Aham. Então eu sempre evitei. Mas quando aconteceu, né, em 2024, início de 2024, eu perder eu diria que a pessoa mais importante da minha vida e a pessoa que, eu diria que a mais importante da minha vida, que foi a pessoa que passou o maior tempo de vida também comigo, sabe? Desde o meu crescimento Aham. até os últimos dias, foi o meu irmão. Aham. Cara, te falar que perder o meu irmão, que eu não estava esperando, foi muito repentino, me fez ter uma visão completamente diferente dessa necessidade absoluta de que eu quero ver o tempo passar. Uhum. Eu quero que tudo acaba logo o ano, porque eu quero o ano que vem vida nova, novos ciclos, novo tudo. Cara, tem um pouco a ver com essa mensagem. A perda do meu irmão no início de 2024 mudou tudo pra mim, tudo. E foi algo assim, da noite pro dia, né? Foi uma necessidade, uma cirurgia que precisou ser feito e gerou complicações e infelizmente ele não aguentou, Uhum. infelizmente. Mas, cara, depois que isso aconteceu, eu não tenho pressa pra nada. Eu olho assim, às vezes pra trás e penso assim, poxa, como eu queria voltar no tempo pra dar mais atenção pra ele. Eu sempre fui muito presente, tanto que até ele e eu ele foi a pessoa que assim que mais conviveu comigo em todo o maior tempo de vida, Aham. tanto meu quanto dele. Aham. Tipo, a pessoa que mais me conhece é ele, né? Aham. Então eu dei o máximo de atenção, mas sabe aquele gostinho, eu poderia ter dado mais. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Poderia. Então assim, no aniversário dele eu sempre dei o presente que ele queria, tudo ali. Aham. Mas aí se a gente soubesse que, poxa, aquele lá seria o último aniversário dele, eu não teria dado um, dois presentes, eu teria dado 10. Aham. Então quando fala de ano novo e coisa nova, s- tudo que tem um nascimento, tudo que tem coisa nova, tem algumas perdas ali que acontecem ao longo do meio do caminho. Então, um assunto puxa o outro, né?
Nossa, a gente falou de Sol, que o Sol vai virar uma gigante De vermelha, Marvel. vai destruir a Terra. Aí a gente falou de Marvel. Do Marvel foi da mensagem da emotiva que a moça me mandou lá, achando que fosse o avô dela, né? O antigo número dela. Aham. Pra esse episódio não ficar tão triste, que eu só trago histórias engraçadas, né? Eu sei que meu irmão foi a pessoa que me criou Uhum. e ele me criou para ser muito forte. Então hoje eu sou uma pessoa assim que eu tô compreendido. Sei que pessoas ricas e pobres, qualquer pessoa irão passar pelas piores perdas e piores lutos. Sim. Então ele me criou para ser muito forte. Então nos dias de hoje meu coração assim convive com uma saudade gostosa dele, Aham. sabe? Uma Isso é lembrança bom. muito boa. E eu sei que ele está nos braços de Deus lá. Só para encerrar essa história, que eu já vou emendar com uma história engraçada, que daí para mudar o clima aqui. Mas só para terminar essa história, cara, o meu irmão ele era criança especial. Então ele Aham. tinha ali um déficit de aprendizado ali, ele tinha um leve retardo mental de aprendizado. Só que mesmo assim ele, sabe, junto com a minha mãe, né, me olhava, brincava comigo, levava eu pra passear, ele e eu, então a gente fez bastante aventura, né. Mas só pra encerrar essa história, pra não alongar, que tô alongando bastante, né. Pode falar o quanto você quiser. Cara, quando ele faleceu em fevereiro, eu não tive a oportunidade de agradecer a todos que estiveram lá oh, perdão, passando aqui, cara. Que tiveram lá no velório dele, né? Cara, foi uma homenagem muito bonita. Muito bonita. Muitas pessoas, amigos de amigos, familiares, as pessoas do meu trabalho, todos estiveram lá para me dar um abraço e eles perceberam o quanto era aquela pessoa mais importante da minha vida. E todo mundo foi lá dar um abraço em mim. Cara, isso foi fantástico. Foi aí que eu mudei. Sinceramente, tipo, a perda do meu irmão fez nascer dentro de mim um novo Paulo, sabe? Hoje eu me sinto mais forte, mais forte para a vida, novos ensinamentos, novos pensamentos, né? Então, e sei que tão breve, em um futuro distante, estarei ao lado dele, né? Mas vou contar uma história engraçada para parar com essa depressão aí que um assunto puxou o outro. Pode mandar. História engraçada pra gente ir pro próximo bloco, hein? Aham. Meu irmão e eu, cara, o que a gente já se meteu em briga, você não tá ligado. Cara, era um defendendo o outro numa porrada. Às vezes a gente ia jogar futebol na rua, entrava em briga e caía na porrada, um defendia, porque é dois contra um, dois contra dois, então ele me defendia, eu defendia ele, mexeu com ele, mexeu comigo. Aham. Né? Nossa, que a gente brigava, cara. Às vezes na discussão, às vezes na porrada mesmo. Teve um episódio super engraçado que aconteceu, deu até polícia, cara. Não foi muito engraçado, não. Eu fazia natação Aham. quando eu tinha uns 12 anos. E o meu irmão, ele é aproximadamente assim, vamos arredondar, vai 20 anos a mais que eu. Então, se eu tinha 12 anos, o meu irmão tinha 32, certo? O meu irmão me buscava me deixava lá na porta da natação, eu nadava tudo, depois ele ia me buscar, era perto de casa, né? Beleza. Nisso, na molecada de 12 anos lá que fazia natação, era só. Normalmente a natação lá tem uma faixa etária de idade ali onde a criançada pode nadar. Você já fez natação? Já. Já? Já. Legal. Quantos anos você tinha? Eu fiz umas 3 vezes e nunca aprendi a nadar direito. Cara, eu fiz por muitos anos, né? Mudava de Aham. escola ali e tal. Mas eu sei que nessa escola, com 12 anos de idade,
A molecada só podia ter, tipo, dos 12 aos 15. É. Vou acabar a história, viu? Só essa. É só pra tirar o clima de ir pro engraçado. Beleza. Aí nisso, cara, tinha um moleque de 18 anos que foi conversar lá na direção da escola e disse: Não, eu preciso desse horário, só tenho esse horário pra nadar. Vocês podem quebrar essa regra de idade aí, essa faixa de etária, e me colocar no meio da molecada de 12 a 15 anos pra poder nadar. Esse moleque é de 18. Colocar esse cara aí, eu lembro muito bem, cara. Ele tem 18, tinha 18 pra 19, era pra cima de adulto, né? E aí, cara, a escola era perfeita, entendeu? Não tinha nenhum problema. Foi o moleque entrar, começou a ter umas brincadeiras sem graça. É. Aí no vestiário, na hora que a gente tinha que tirar a sunguinha e colocar e se secar, tomar uma ducha, né? Se secar com a toalha e colocar a roupa, pô, molecada de 12, 15 anos, beleza, da mesma idade a gente se entendia ali, suave, cada um e tomava a ducha, se secava, tomava aquele banhozinho rápido só para tirar aquele cloro da piscina e já colocava a roupa ali, né? Vestia o chinelo e já ia para fora. Porque os pais normalmente estavam esperando lá fora, né? Molecada, 12, 15 anos, não... eram poucos que iriam embora sozinho, né? E aí, cara, esse moleque, ele começou com assédio. Ele começou a assediar a molecada. Então ele começava a fazer gesto obsceno e brincadeira sem graça, que isso me deixava muito nervoso, cara. Muito. Se tem uma coisa que eu priorizo muito, cara, mas muito, é você não invadir o espaço do outro na questão de limites e privacidade, né? E esse assédio é inadmissível. Então o cara, ele ficava tocando com brincadeira sem graça nas outras crianças de 12, 15 anos. É. Isso daí é inadmissível, cara. E eu ficava muito puto. Então, até então, ele não tinha encostado a mão em mim, que eu já ia pro campo, eu já ia pro canto ali, eu já me esquivava, já trocava de roupa rapidão. E também já tava já assim, poxa, se o cara vier pra cima de mim, vou dar uma porrada nele, né? Barato eu não vou deixar, né? Beleza. Tá acabando, hein? O cara, ele fazia brincadeira sem graça, cara, que pra mim, isso daí era motivo de prisão, tá? Pra mim, isso daí não é certo. Deveria ter sido preso. Tipo, às vezes a outra criança tava lá trocando de sunga, ele ia por trás da criança e fazia o gesto obsceno assim, encostava, sabe assim? Sabe assim? Corpo com corpo, ele ia por trás e dava uma encoxada, o pessoal chama. E isso, tipo, ele sem vestimenta, ele pelado e o outro pelado também, cara, isso é super errado. Nossa, totalmente. Eu comecei a denunciar lá na direção, tudo, ninguém acreditava. Foi aí que eu falei quando esse episódio começou a acontecer com outras crianças, eu falei pro meu irmão entrar comigo na hora que eu fosse trocar de roupa. Então meu irmão chegava um pouquinho mais cedo e eu falava pro meu irmão, poxa, eu vou trocar de roupa lá, você entra no vestiário comigo, porque meu irmão tem 30 anos, ele só entrava lá, ficava meio que na porta, né? Só ficar de olho, qualquer coisa ali que o cara vier de graça, a gente entra na porrada junto, né? Nós dois, né? Já tava ali, já deixei avisado. Cara, não é que nesse dia deu rolo. Meu irmão foi 1, 2, 3 vezes comigo, mas aí o cara, ele tentou fazer isso comigo. Eu tava assim de lado ali, eu já ficava bem próximo da parede ali pra ninguém vir, de costas pra parede, né? E já me enrolava na toalha ali, já pra tentar me trocar tudo, e aí o cara veio de graça. Ah, mano, pra quê? Eu já tava puto porque o cara fazia isso com as outras crianças, e as outras crianças levavam na brincadeira, outros achavam ruim, mas dava risada e ficava por isso mesmo. Eu não. Eu falei, pô, se esse cara mexer comigo, cara, o pau vai comer solto aqui. Ah, filho, alguém vai sair sangrando aqui. E não vai ser eu, vai ser ele. Beleza. Aí o cara veio de graça, né? E eu já puto, já não concordando com a situação, já tinha denunciado e ninguém tinha feito nada. Aí meu irmão tava na porta. Cara, nisso, aí ele fez essa graça comigo, quando todo mundo começou a dar risada, que eu vi, né? Cara, do jeito que eu tava, eu peguei e falei, mano, vou vestir o short com a sunga mesmo, né? Já tava pra tirar a sunga, né? Já voltei a sunga do jeito que tava, botei o outro short bem rapidão, vesti o chinelo, vesti a camiseta, já tava, tipo, todo cheio de cloro, né? Com a sunga molhada e o short por cima, não tinha
trocado a cueca, então, e ele tava se trocando ainda, aquela brincadeira sem graça. Ah, cara, fechei a mão assim, falei, agora vai, meu irmão tá lá na porta, vou dar uma, vou sair correndo, E aí, né? Porque o meu irmão vai estar lá na o porta irmão lá, segura. na hora que o cara vier aqui vai ser 2 contra 1. Aí eu já tava de roupa e o cara tava sem, né? Deixei ele acreditar que eu não ia fazer nada, eu vim, pô, deu uma na orelha dele assim, ó, tô. E saí correndo, saí vazado, né? Com a minha mochilinha, né? Bora, irmão, bora vazar daqui que deu ruim. Aí a gente foi correndo lá pra porta lá da natação. Claro que o moleque veio atrás, né? Uhum. Moleque 19, né? Veio peitar eu, não, você é folgado, você me deu soco. Fih, tinha lá meu irmão e a diretora também tava junto lá, junto com a professora. Não sou besta, né? Sabia que eu ia correr pro meu irmão e pra dona da escola lá. Falei assim, mano, xinguei o cara de tudo. Falei, folgado é você. O cara xingava uma, eu xingava 10. Uhum. Falei, você não mexe comigo não, cara. Te dei um soco mesmo porque você mereceu, entendeu? Se você quiser apanhar aqui, meu irmão tá aqui do lado aqui, a gente deita você na porrada. Você não vai encostar a mão em mim, não. Tá com brincadeira assim, sem graça, assediando. Cara, fiz um barraco imenso. E o meu irmão tava ali assim já, ó. Vem. É. E aí, eu sei que a gente chamou a polícia, deu boletim de ocorrência. O cara descobriu o meu endereço, foi na minha casa lá me ameaçar. Ô, louco. É. Que rolo, hein? Aí meu pai e minha mãe ameaçou de novo, falou assim, você não vem aqui não, que você já tem um boletim de ocorrência já no seu nome. Depois o cara sumiu, depois dessa ameaça, né? Uhum. Só que o cara foi expulso da natação. Ah, Ah, tá cara. bem, com certeza. Então assim, um pouco aí uma história engraçada pra fugir um pouco desse... Meu irmão e eu, a gente se envolveu em bastante Confusão também. confusão. E eu falei, eu não lembro o nome do cara, velho, que fazia isso, não lembro. Mas era um moleque de 19 anos. Eu falei, cara, as outras crianças estão aceitando. Na hora que você mexer comigo, você vai ver. É. E dei uma na orelha dele. É É que a versão do Paulo que nem muita gente conhece, né? tava quieto na minha, né? Enquanto tava as outras molecadinhas de 12, 15 anos, tava suave, né? Uhum. Por que o cara vai... Isso daí, cara, é assédio pra mim. O cara Você merecia tá doido? prisão. Ia levar uma costa do seu irmão. Oi? É, ele ia... Pô, meu irmão ia segurar, eu ia deitar o cara na porrada, filho. Mas vamos lá, vamos voltar ao ano novo. Anotei um exemplo aqui muito engraçado, cara. Você sabia que foi proibido na Itália? Que eles tinham o hábito de toda vez quando era ano novo, eles tinham que jogar pela janela móveis, pratos quebrados, coisas que eles quisessem considerar como passado. Sim. Sabia disso? Não, sabia não. Foi proibido. Por quê? Não, porque se jogar um prato lá do prédio, lá do 10º, Dá nada não. 20º andar, É só o povo tá ciente da cultura ali e não entra no meio. todo mundo fica dentro de casa. Mas se entrar no E jogar meio, o seu. lascou. Vamos combinar todo mundo. Meia-noite, todo mundo dentro de casa, todo mundo joga o seu. Ninguém acerta ninguém. É, mas é legal. Tanto de gente que tem a gente acumuladora. Tipo, eu tô mudando, velho. O ruim é quando briga com o namorado, divorcia. Aí o cara tem bastante coisa pra jogar fora, né? Eu quero jogar a pessoa. Aí não pode, né? Jogar a pessoa Aí não pode. né? Aí é só abrir a porta. Os dois saem e cada um segue o caminho. Os objetos aí pode ser jogado fora. Uhum. Queria fazer uma pergunta pra você. Sim. Só eu tô falando agora, falei 20 minutos sem parar. Você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito? Cara, Pode dizer que sim ou se não. Tipo, só sim ou não. não, tem que falar mais. Esse negócio de arrependimento, ele eu acho que ele é complicado, sabe? O pessoal tem aquele clichê, fala, só me arrependo das coisas que eu não fiz. E é um clichê que pra mim faz um pouco de sentido, porque eu acho que o arrependimento de você não ter tomado decisões, de você deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer, deixar de iniciar um projeto, seja lá o que for,
ele é pior do que o arrependimento de quando você faz e quebra a cara. Eu já teve situação de fase que eu passei na vida que na época eu não entendi nada e foi uma fase ruim e deu me questionar em muitos momentos do tipo, nossa, eu fiz merda. Eu não deveria ter feito. Fiz merda. E depois do tempo me mostra que aquela merda que eu fiz e aquela fase ela foi essencial para a construção do que eu fui depois. Totalmente. Agora, eu sou do tipo que em muitos momentos eu tentei fazer. Eu quebrei a cara, fiz errado, mas eu tentei fazer e aquilo foi construindo, aquilo foi construindo. Então, sei lá, a versão que tenho pro Lucas que tá começando 2026 é uma versão que construiu parte por parte pelas situações que eu passei. Agora, se eu não tivesse feito aquele momento que eu me arrisquei e que deu errado, eu não teria a consciência que eu tenho hoje em alguns dos pontos, porque essa consciência veio, não, aquilo deu errado e aquilo eu não aceito mais pra minha vida. Eu não teria essa consciência, sabe? Não teria essa construção. Então, eu acho que é complexo. Mas nessa linha, sempre tente, sempre arrisque, porque o arrependimento de você ficar estagnado, parado, vai ser pior depois. E você? Poxa, eu ia dizer a frase que você falou que é ruim. Só arrependo. Como que é? Só Sabe me arrependo que eu não Não, eu fiz. falei que a frase é clichê, mas que faz sentido. Só arrependo que eu não fiz. Então, pior que eu ia dizer isso. Então, mas o pior que é verdade, Faz sabia? sentido, faz sentido. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Só que tem umas coisas que eu olho pra trás e falo, putz, eu deveria ter tentado aquilo ali, sabe? É, tipo, você não As, fez, você ficou só. as coisas que eu errei, eu não ligo. Tipo, putz, tentei deu errado. Que você sabe que foi aprendizado. É, eu sei que se eu não tivesse feito, eu teria ficado mais triste, né? Eu gosto de pagar pra ver que deu errado. Uhum. Justamente isso, sabe? Eu gosto muito de pagar pra ver, cara. Eu gosto de pagar pra ver também. Falar, ó, depois eu vou ter. Depois que eu tiver feito, eu vou ter certeza de que eu tava errado. A gente, a gente poderia ser negativista e falar assim, poxa, fazer um podcast, não, cara, não vai dar certo. Ninguém vai assistir, sabe? E a gente tá fazendo um podcast totalmente original, porque são sempre nós dois conversando, a gente não tem um convidado ainda. Uhum, ainda não. Então, assim, tá uma dinâmica totalmente diferente. Então, só que em nenhum momento a gente falou isso, não, vamos pagar pra ver. Vamos até o final. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, E a gente até brincou no começo, né? Na pior das hipóteses, e que não vai acontecer a pior das hipóteses, porque a gente não vai permitir isso, mas na pior das hipóteses a gente vai estar se divertindo, a gente vai estar fazendo alguma coisa que a gente gosta muito. é verdade. Viu? Imagina melhor. Nós estamos no 6º episódio, né? Já nem sei mais, perdi as contas. Só hoje que eu descobri qual que era o seu segundo nome. Pois é. Só hoje. O cara chegou lá pra falar com você lá. Pá, fulano. Eu falei, pô, não conheço não. Falei isso. Aí usou o último nome aí foi. Aí usou o último nome. Falei, não, esse eu conheço. É meu sócio. Cara, como é que pode, hein? Você vê como o projeto nasceu assim em tão pouco tempo e a gente acaba se conhecendo até aqui, né? Até aqui, você contou história que eu não sei, eu contei história que você não sabe também. E tá sendo legal, tá sendo divertido. Tá sendo muito divertido. Bom, não tem como eu continuar sem citar um pouco do que você falou. Eu achei demais essa história da menina mandando mensagem nesse número aí que provavelmente era do avô. E volta um pouco para o que a gente estava falando antes. Tem toda essa coisa de ano novo, de data especial e tal. E tudo que essa menina gostaria de ter era tomar um café em qualquer dia comum com o avô. Pô, é sobre isso. A essência da mensagem que a gente está querendo passar é a vida é todo dia, todo momento, os pequenos momentos, é no café. Putz.
E o que você fala, essa coisa de construir e, né, quando a gente, eu anotei versões aqui nessa coisa de construir, destruir, construir e desconstruir. Quando a gente cria uma versão de alguma coisa, a gente está deixando para trás a versão anterior. A gente vê muito a versão de 2026 aqui, deixou a versão de 2025 para trás. E de certa forma, sim, quando você toma novas atitudes, que você muda, você está deixando uma versão anterior sua. Você falou da situação, da fase lá, com a situação com seu irmão. Você deixou uma versão do Paulo para trás. Você criou outra. Eu falei de divisores de água aqui para mim. Falei, pô, eu deixei um Lucas antes daquela imersão e criei um novo Lucas depois. A gente tem um Lucas e um Paulo antes do podcast e teremos um Lucas e um Paulo depois. Né? A versão anterior ficou para trás. A versão para mim, por exemplo, de que, né, das travas que eu tava tendo para colocar a cara na internet, ficou para 2025 agora. 2026, a internet é quintal. Mas eu não posso fazer antes e depois com aquela foto da dieta, né? Que daí eu posto antes, eu mais magrinho, depois, mais É, gordinho. você tá, Expectativa, realidade. você tá seguindo. Aí os caras vão achar que eu inverti a legenda. Ué, se inverteu? Ó, não, depois, o antes. Não, tá certo, é isso mesmo. É que deu ruim. Acabei comendo um pouco mais do que deveria. É. E falando em versões, vamos construir, Enrolei no fio aqui, rapaz. Não, desenrolei já. vamos construir a versão de cada um de 2026. Vamos falar da maneira certa de fazer as metas agora? Coisa prática. Falou de algumas coisas que fazem as pessoas falhar nas metas. Às vezes nem meta a pessoa fez, a pessoa só rabiscou. Como que é o jeito certo das metas estruturado? Para quem não ouviu falar, primeira coisa, metas SMART é uma abreviatura que fala, né? Metas SMART. É uma definição de algumas características de meta. A meta ela tem que ser específica, tem que ser mensurável, então você tem que conseguir enxergar se você está chegando mais perto da meta ou não. Tem que ser atingível. Se você coloca uma meta para o ano que é impossível de você atingir, né, não é uma meta. Ela tem que ser relevante. Não faz sentido você colocar a meta à toa só para falar que está planejando alguma coisa. Tem que ser importante para sua vida. E tem que ser temporal, ou seja, tem que ter prazos definidos. Esses 5 itens. E tem uma estrutura que eu sigo para estruturar as minhas metas. Isso já tem uns 3, 4 anos. Eu faço nessa linha, que é a estrutura do funil. Como que funciona? Eu pego períodos de tempo maiores e eu vou afunilando para períodos menores. Nessa estrutura do funil, eu tenho a primeira coisa, que é uma visão ali de 5 anos, que todo ano eu atualizo. Nessa visão de 5 anos, qual você vai construir a sua? Meu, é papel e caneta. É você pegar o papel, a caneta, começar a rabiscar. Nisso vocês podem usar a questão dos pilares lá para facilitar em cada área. E é como você se enxerga, como que você se enxerga num período de 5 anos. E aí pode ser mais solto, pode ser mais genérico. E tem até aquela coisa do mapa dos sonhos. Você já ouviu falar mapa dos sonhos? De quando você pega cada uma das coisas que você quer para sua vida, você encaixa imagens. Então, eu quero determinado carro, coloca aquele carro. Quero um casamento, coloca uma foto de um casamento. Quero construir isso, construir aquilo. Uma casa, você coloca uma casa lá e você monta um mapa. Não é exatamente um mapa, mas coloca as fotos ali para que você possa visualizar sempre aquilo. E
só para citar essa coisa da visualização, ela é muito importante, por mais que algumas pessoas acabem achando que é uma bobeira essa coisa de mapa dos sonhos ou de você enxergar um período tão grande, mas não é. Por quê? Porque é como se fosse um treino. A nossa mente ela não tem tanta capacidade de definir o que é real e o que não é real. Quando você faz exercício de visualização, você está mostrando para sua mente uma situação que você gostaria de viver, algo que você quer, e ela pode entender aquilo como real. Você vai no dia a dia construindo um caminho para aquilo que você quer. É como se você fosse criando caminhos neurais para atingir aqueles seus objetivos. Isso eu tô falando só da visão de 5 anos. Cara, você tem que enxergar um pouco para onde você quer ir. Putz, é por isso então que um brother meu tem uns 2, 3 posters gigantescos da Taylor Swift no quarto dele. Eu acho que é a meta que ele tá. Ué, pode ser. Ah, Não sei se é meta, porque aqui, ó, agora não, entendi. não é atingível. Ó, nunca diga nunca. Vai Vai saber saber, o né? potencial do cara. Ele tá com 3 posters, ele tá visualizando aquilo, ele tá sonhando todo dia. Vai que ele alcança Vai casar que ele com ela. alcança. Acho difícil, mas vai que, né? Vai que ela tá fazendo alguma turnê, tá passando com a limusine, ele entra na frente, é atropelado. Aí salva ele. Já criei a fanfic aí, ó. É possível. Aí, ó. Eu sempre tô quebrando seu argumento com uma piada ruim, né? O cara tá aí falando sério. Mas é isso que faz o nosso podcast. Eu venho com os dados aí, você faz uma piada, quebra. Senão a gente não poderia chamar de nosso. Pegou essa de visão de 5 anos? Peguei. Você tem esse costume de visualizar, de escrever um pouco, até uma posição você falou que não conhecia, mas... Cara, eu faço sim, sabia? Brincadeiras à parte, eu realmente faço. É mais na área profissional, que eu gosto muito de estudar, falei isso é verdade. Eu adoro estudar na área de informática, eu amo trabalhar com o que eu faço. E eu gosto sempre de estar me desafiando e fazendo novos projetos, novos desafios, trabalhando cada vez mais. Então, eu coloco metas que são palpáveis. E é isso. Faço sim. Mais na área profissional e evolução pessoal. Sei. É importante. A gente tem que Vou colocar o nosso microfone de reserva aqui em cima da mesa, que eu vi que o seu acabou a bateria. Mas isso é só reserva, porque vocês viram que o ano virou e a gente tá com equipamentos novos aqui, né? Aqui estamos. Ô, Caramba, tá ao contrário. lá ele. Visão de 5 anos. Essa é a parte de cima do funil, a maior. A gente tá falando de metas de ano, a gente vem pros objetivos do ano. Então a gente saiu do período de 5 anos, a gente vai falar de um período agora de 1 ano, certo? E objetivos. Objetivo é diferente de meta. O objetivo, ele é mais amplo e a meta, ela é mais específica, mais definida, igual a gente falou. Então, assim, em 2026, eu tenho o objetivo de emagrecer. A meta em 2026, eu quero perder 5 quilos até o final de abril. Isso é uma meta, porque ela é específica, eu tô colocando um número, eu tô colocando um prazo, é mensurável, eu vou conseguir acompanhar até abril o que eu perdi, o que eu não perdi. As pessoas acabam ficando muito no objetivo, deixa genérico, sabe? Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero emagrecer, e não especifica.
Eu coloco especificidade, eu coloco valores. É, Quero isso, chegar nesse meta isso é aqui. importante. Isso é importante. É, em metas, eu divido de dois tipos, assim. Tem as metas de resultado e as metas de comportamento. A meta de resultado, eu coloco. Vamos pegar um exemplo que é tangível, que é a própria coisa de perder peso. Eu coloco meta de resultado, eu posso colocar que até junho eu quero perder 10 quilos. Até junho de 2026 eu vou perder 10 quilos. Então eu tenho que chegar lá com esse resultado de 10 quilos a menos. Isso é um resultado. E tem a meta de comportamento, que é quando eu assumo que durante o ano inteiro eu vou realizar atividade física, eu vou realizar uma corrida 4 vezes por semana. Essa vai ser a média. Então eu tenho lá até o final do ano X corridas que eu quero praticar e eu acompanho ali como que está sendo o meu comportamento. Se eu estou executando aquela atividade, não coloquei um número de quilos no final, estou colocando o comportamento do dia a dia. E eu gosto de umas metas assim, a minha própria atividade física eu coloco como meta de comportamento para ir acompanhando a quantidade. Não estou tão focado ali no desempenho daquela corrida, mas eu estou focado na constância, sabe? E aí, a gente está em um ano ainda, tá falando objetivo e meta em um ano. E você entra, afunila mais um pouco, e aqui a gente vem para a parte do dia a dia. Então, nesse ano, você pode dividir um pouco mais, você pode colocar metas com período menor, coisa que vai acontecer no mês, coisa que vai acontecer na semana. E o principal, a coisa que vai mudar realmente o jogo e pode transformar o ano de uma coisa para alguma coisa muito melhor é o dia a dia. E aqui a gente entra em rotinas e hábitos. É o que você faz no dia a dia que vai comandar como que vão ser os seus resultados no ano todo e depois ali, né, nos seus 5 anos. É o que se faz no dia a dia. Por que que chama de funil? Porque a gente começou nos 5 anos, a gente foi para um, a gente pode colocar metas menores de um mês, de 2 meses, e o que tá no dia a dia que vai comandar. Então, pô, se eu coloco que eu quero passar num concurso em 2026, eu tenho que ter a rotina bem estabelecida de estudo, senão não vai acontecer. Então, como que eu vou fazer? Eu monto ali na minha agenda, na minha semana, planejo minha semana para ter os horários de estudo, e aí eu vou praticando no dia a dia. Ah, eu quero perder peso, então no dia a dia ali eu estou me alimentando melhor, eu estou fazendo atividade física, senão não vai acontecer. O que muda o jogo é justamente o dia a dia. Você não tem mágica, você não vai. Essa coisa, virou o ano, nossa, minha vida é nova em 2026. Não, pô. E aí de 2026 para 2027 é o dia a dia seu que vai dizer o que que vai acontecer no seu dezembro de 2026. Quando a gente estiver falando isso aqui de novo, entendeu? É o Então, como que é? Você tem ali a sua e nessa parte de metas, né? O último item que eu falei aqui, que eu coloquei aqui é o acompanhamento. E aí é uma das maiores falhas que as pessoas têm na coisa, né? E não conseguir atingir meta. Elas fazem, escrevem, muitas vezes nem isso, mas não acompanham para saber se está chegando perto ou não. E o acompanhamento é essencial. Pô, eu tenho que saber tudo que eu combinei comigo no começo do ano, o que está acontecendo? Eu estou fazendo ou não? E porque senão não consigo medir, não consigo entender se estou chegando perto ou não. Esse é um dos principais pontos. Eu vou deixar aqui também a, a planilha que eu uso nessa definição de metas. Lá está dividido em pilares, lá tem nas colunas a questão
de prazo que vai auxiliar a definir bem as metas para 2026. Mas a lógica toda é, eu tenho que ter as metas, eu tenho que ter os objetivos, eu tenho que ter um mapa dos sonhos, eu tenho que enxergar, olhar com frequência para aquilo ali e aquilo ali vai me guiar no meu ano, seja lá o período que você está definido, mas, mas o que vai me trazer os resultados é o que eu estou fazendo no dia a dia. Boa. No dia a dia. Essas promessas aí que você tá fazendo, você tá colocando os outros arquivos lá? Sim, Boa. Que é uma alta responsabilidade, né? sim, tá tudo no jeito, Tá fluindo? tá fluido. Eu não vou colocar arquivo nenhum na descrição, hein? Pode deixar comigo. Vou colocar como meta. Boa. Bom, essa é a coisa de meta. Você quer comentar alguma coisa dessa parte? Tô com fome. Tá com fome? Que hora que vai chegar o salgadinho? Caraca, eu espero que o microfone não esteja pegando a minha barriga roncar, cara. Não, esse aí capta melhor, vai separado. Quer acrescentar nessa coisa de metas? Não, é isso aí, pô. É isso aí. Meta, meta. Ó, foi toda a parte de conteúdo. Eu sei que vocês gostam mais das piadinhas do Paulo, mas vocês também gostam um pouquinho do conteúdo, não gostam? Fala que sim. Tem que ter um pouco de cada, Fala né? que sim, que senão eu vou ficar triste. Metade gosta disso, metade gosta daquilo. E todo mundo gosta de tudo, de nós dois juntos. É isso mesmo. Tudo junto e misturado. Ó, mas é aquela coisa. Uma das últimas coisas que eu coloquei aqui é sobre expectativa e realidade, né? A gente fala sobre definir, sobre montar uma estrutura, só que, né, não entra na loucura. Tenho consciência de que nem todo dia é produtivo, nem toda semana é boa. Às vezes o mês não foi tão bom e isso não tira o crédito do que você está construindo no ano, ou seja lá qual for o período. A constância, ela vai mandar mais do que a intensidade. Então, a constância é a chave ali para tudo. E pega leve, não pega tão pesado, né? A gente estrutura tudo aqui, a gente tem que ir com vontade, tem que ir com os dois pés, tem que ir atrás, mas sem esquecer da sua parte humana, né? Que a gente tem os dias ruins, a gente Tem, opa, com certeza. Tem dia que a gente não tá legal. tem um exemplo que eu acho bem legal que eu vi num vídeo esses dias, de que nós deveríamos ser mais como o GPS. Que o GPS, a gente tá usando lá o Google Maps, o Waze, e quando a gente erra alguma virada, ele não começa a xingar, fala, pô, caramba, você errou, você era na outra entrada, era à esquerda, você virou à direita. Não, ele recalcula. Ele recalcula a rota e vai dali pra frente. Se estiver recalculando, tá bom, né? O ruim é que quando ele fala sem sinal. É, Mas já aconteceu comigo, Já cara. De entrar aconteceu? numa bocada lá de noite e não saber sair. E o GPS falou pra mim, em vez de ser recalculando rota, ele falou sem sinal. Eu falei, ai meu Deus do céu, sem sinal. Já sou eu que vou ficar sem sinal. Também acho que minha pressão tá caindo. já começa a entrar em desespero. Nessa ideia de desespero. Aí eu sei que eu fui seguindo o coração, né? Fui indo lá, quando eu encontrei luz, aí eu falei, poxa, parece um posto de gasolina. Aí perguntei lá e consegui seguir, mas é foda. Enquanto ele estiver falando recalculando rota, tá bom. E que sejamos mais assim, né? Sem ficar tão apegado naquele erro que a gente cometeu e recalcula, tenha os meus objetivos, as minhas metas para atingir, só recalcule e continue caminhando para frente. Certo? Paulo, 2026. Você tem alguma palavra? Você tem 3 palavras para que vão ser as suas palavras aí para 2026?
Tô com fome. Tô com fome. Isso aí eu tenho todo dia. Todo dia eu acho que é a frase que eu mais digo, mais falo durante o dia. Tô com fome. Eu lhe digo É. que eu tô com fome. Caraca, eu acho que meus neurônios estão começando A gente tá no finalzinho. a não funcionar de tanta forma. Não, ó, vamos pensar. 3 Pode ser palavras. só uma. É que eu anotei 3 aqui Só pra mim. uma? É, pode ser só uma. Ah, eu queria falar 5. Tá só uma só. Agora dificultou aqui pro pai. Uma só? É, quanto você quiser. Que não seja fome. 3. Tá, Então, pode 3, falar. 3, 3. Nunca é tarde. Eu acho que esse é uma música, inclusive é a música que eu mais gosto, da banda que eu mais gosto, Never Too Late. Aham. Nunca é tarde. Da banda Three Days Grace. Depois vocês procuram aí. Nossa, resgatou memórias aqui. Melhor banda do universo. Eu lembro. Então, Never Too Não é da Late minha época, mas eu lembro. cabe um pouco no contexto que eu falei, que nunca é tarde, onde a gente citou exemplos lá, McDonald's, o cara com 52 anos fez. O cara da Marvel, Stan Lee, com acima dos 40 anos de idade, começou o império dele da Marvel. Então, assim, nunca é tarde para você começar, recomeçar ou construir algo novo, né? Na sua vida, um projeto novo. Então, Legal. e você? Se eu pedi as palavras, você me entregou a frase. Frase, a redação do Enem logo em seguida, né? Eu, eu faço isso todo ano. Eu coloco palavras e eu pego frases, alguma frase que, fala, ó, essa lógica vai guiar o meu ano. Das palavras eu coloquei aqui crescimento, intensidade e intencionalidade. Então, são palavras que vão me guiar. E uma frase que está muito na minha cabeça nos últimos dias, e que vai ser a minha frase do ano, vai trocar a frase de 2025, é, é uma frase de Nietzsche, que é bastante citada pelo professor Clóvis de Barros, filósofo, grande filósofo, que é: demore o tempo que for para descobrir o que você quer da vida, mas depois de descobrir, não recue ante nenhum pretexto. Boa. Eu me sinto assim, eu acho que eu encaixei, em vários momentos eu tentei coisas diferentes na minha vida e sempre com aquele quê de falar, não é isso, eu não tô me sentindo completo com isso. E nos últimos 2, 3 anos comecei a estudar as coisas que eu realmente pareciam fazer sentido pra mim. Nossa, é nessa linha, só pode ser nessa linha, porque eu tô amando. E aí o podcast entrou aí no final do ano um pouco com essa lógica. É uma conclusão, um início, uma realização de muita coisa que eu estudo e gostaria de falar. Então é como se eu estivesse descobrindo o que eu quero da vida. E após descobrir, eu não vou recuar ante nenhum pretexto. Para trás, nem para pegar impulso, como o professor mesmo fala. É isso. Essa é a frase. Um verdadeiro explorador, Indiana Jones, então, né? Gente, sério, quem estiver assistindo, comenta aí uma frase, comenta uma palavra que vai guiar o ano de 2026 para vocês também. A pessoa vai comentar embaixo. 3 Fome. palavras? Tô Faz o com fome. Pix. Faz o Pix. Tô com fome. Paula, estamos chegando no finalzinho. Você tem alguma coisa aí para acrescentar? Eu tenho um texto que eu queria ler. Manda bala. Um texto meu. Eu escrevi de noite, eu nem reli. Nem sei como é que tá. Vou ter que improvisar. Manda bala. Em cima de toda essa reflexão aqui que a gente teve. Vou ler. Era uma vez. Era uma vez a Branca de Neve e 7 anões. Vamos lá. Que cor você usou nessa virada de ano? Foi o branco da paz,
o vermelho do amor, o verde da esperança, o amarelo do dinheiro. Tanto faz que nesse 2026 todas as cores e sensações possam estar presentes na sua vida. A alegria de um sorriso, a calmaria de um café, o conforto de uma conversa, a correria de um projeto, o aconchego de um colo. Cuida da saúde, cuida da família, cuida do trabalho. Coma melhor, durma melhor. Cuida do seu joelho, faz atividade física, beba água. Termine aquilo que você começar. Comece novos projetos, se desenvolva. Não se bloqueie, não se limite. Veja bem com quem você anda. Fica longe de gente chata. Que cada palavra que saia da sua boca seja de nutrição positiva. Faz o teu e não enche o saco de ninguém. Não perca tempo. Pior do que perder dinheiro é perder tempo. Lembra sempre, corpo, mente e alma. Mantenha a fé, sempre mantenha a fé. Tenha foco, disciplina, atitude. Que tudo isso e mais um pouco se junte e se misture. Que 2026 seja diferente. Que em 2026 você faça diferente. Faça um bom ano e para isso, faça bons meses, faça boas semanas, faça bons dias. E para isso, aproveite cada momento das suas sagradas 24 horas que você tem o privilégio de receber a cada dia. Esteja presente, 100% presente. A jornada é longa, mas passe um instante. Logo mais, 2026 já vai ter passado. E no final, o que você vai ter feito? O que você vai ter sentido? O que você vai ter vivido? Faça mais, viva mais. Não deixe a peteca cair. A felicidade também é uma escolha. Então, escolha diariamente viver, sorrir e ser feliz. Que o seu 2026 seja tão fantástico quanto o seu sorriso e que Deus te abençoe imensamente. Eu li. A galera não vai conseguir comentar nos comentários. Por quê? A galera vai estar aplaudindo tanto. Não vai ter dedo pra digitar, velho. Ficou bom, Paulo? Esse cara é demais. Tá aqui, São seus olhos. termina esse episódio aqui, ó, só batendo palma. Gente, pra finalizar, muito obrigado. Esse episódio acho que ficou comprido, mas é aquela coisa de 1º de janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Comentem coisas positivas, palavras, frases. Comentem sobre o Paulo. Eu sou maluco, né? Você é um maluco, beleza. Muito obrigado, meu Deus, por mais um episódio. Que esse ano de 2026 Amém. seja realmente abençoado para todos nós. E é isso. E muito obrigado, Paulo. Tamo junto. Mais um ano que estaremos juntos aí, firmes e fortes. Agora, Vamos? bora fazer o resgate aqui? Nossa, é verdade. Agora tem um helicóptero aqui. O ano mudou. Olha o que vai mudar também. A gente tem... Eita. Tem dois mascotes novos. Saiu a girafinha da Cris, que ela só tinha emprestado. A gente tá devolvendo. E ela nos presenteou aqui com 2 símbolos. Quem assistiu episódios anteriores vai reconhecer. A gente tá falando de um polvo com 3 corações. E a foca? A mulher do foco. Cris, muito obrigado aí pela lembrança. Cheia de significado. E vão ser os novos 2 mascotes de 2026. Ficou incrível, né, cara? Adorei a foquinha. Fechou? Fechou. Agora fechou mesmo. Agora vamos comer. Valeu. Vamos se Vou desmaiar alimentar. aqui, cara. É. Tem que ter uma... Vamos fazer um ASMR do meu estômago? Aí vão achar que é a abertura do Alien, né? Tan, 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 tan. A introdução do Alien.